Nós cantamos esse hino sobre adoração, né? Todos juntos adoremos ao Senhor. E o que eu queria trazer hoje aqui é alguma coisa sobre esse assunto, a adoração. Vou começar lendo no Antigo Testamento uma passagem de Deuteronômio em que o Senhor trata com o povo de Israel e aqui lhe dá algumas orientações ao povo com respeito a isso. Capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 1. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para o possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. E derribareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas, os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, que para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele parte nem herança. Guarda-te que não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo que te ordeno. Fica bem claro, lendo essa passagem, que com respeito a Israel, Deus dá as instruções de que eles iriam entrar numa terra agora, como ele havia prometido. Depois de 40 anos eles iam atravessar o Jordão e entrar nessa terra. 40 anos esse que demorou por causa da desobediência deles. O tempo era para ser menor. Mas eles, então, iam agora entrar numa terra, porém, não era para fazer como eles queriam fazer. Não existia da parte de Deus a liberação, por assim dizer, agora vocês vão e façam conforme está no coração de vocês. Isso é um princípio que nós vamos ver na palavra, como Deus trata o seu povo. Nós sabemos e vemos isso na prática hoje, que todos nós, ou a maioria de nós, quando ouvimos o Evangelho, nós, se estávamos numa religião
e ouvimos o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, tudo aquilo que nós aprendemos dessa religião, se não fosse cristã, era trazido para quê? Para Deus, para entregar para Ele como oferta? Não, era para ser deixado de lado. Nós vemos nos primeiros versículos do capítulo 12, que ele fala: totalmente destruireis os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses. E versículo 2 que eu estava lendo: e onde que eles serviam? Altas montanhas, outeiros, debaixo de árvore verde. Isso é que o homem faz na realidade. O homem religioso, ele procura um lugar agradável, um lugar de destaque, no alto das montanhas, sobre os outeiros, ou sobre uma árvore frondosa, né? Todo mundo sabe como é gostoso ficar debaixo de uma árvore, principalmente no dia de calor assim, né? Mas é isso que os homens faziam, e ali então eles levavam os seus holocaustos para os seus ídolos, e ofereciam a Deus, ao Deus deles, aos ídolos. Porém, o que Deus estava ensinando a Israel: vocês vão entrar nessa terra, vocês vão destruir tudo isso, esquece tudo isso que eles têm, não siga o que eles fazem, mas também não sigam o vosso coração e façam o que vocês acharem bem em qualquer lugar. Tem um lugar específico, o lugar que eu escolher, ali será o lugar. O lugar que eu escolher, não é a escolha do homem. Nós vemos isso no primeiro sacrifício mencionado na Bíblia, depois que o Senhor matou aquele animal para vestir Adão e Eva. O primeiro sacrifício que um homem oferece a Deus é mostrado quando Abel e Caim vão oferecer. E aí nós já vemos a diferença entre oferecer de acordo com o que Deus pediu e oferecer de acordo com o que você acha que deve fazer. Caim foi oferecer do que ele achou que devia fazer, porque a instrução dada a ele, por seu pai Adão, é de que tinha que sacrificar um animal, porque ele tinha visto Deus fazer isso. Com o seu pecado, com a sua desobediência, entrou a morte no mundo, e a vergonha. Eles se cobriram, tentaram se cobrir inicialmente com folhas de parreira, mas estavam tão bem cobertos na sua consciência que quando ouviram a voz de Deus se esconderam. Por que se esconderam se eles tinham se coberto? Porque eles sabiam que aquilo ali não estava cobrindo mesmo. Existia um outro problema ali a ser tratado. Havia necessidade de remissão. Somente uma folha não cobriria o pecado que eles haviam cometido. Havia necessidade de derramamento de sangue. Então Deus vai, busca o homem, como é até hoje. Deus sempre que busca o homem, não há nenhum justo, não há sequer um que busque a Deus, é Deus que busca o homem. Ninguém vai chegar nos céus e falar: cheguei aqui porque te busquei. Não, cheguei aqui porque Deus me achou, Deus me trouxe. Tudo o que nós recebemos de Deus é para a honra e glória do próprio Deus, não nossa. Qualquer coisa que nós tenhamos que possa trazer qualquer vestígio de glória para nós mesmos, rejeite, não vem de Deus. Todo dom que é dado a nós é para edificação uns dos outros e da igreja, não edificação própria. Lógico que nós somos edificados juntos. Eu estou aqui falando para vocês, não pensem que eu sou o mestre que vocês têm que escutar. Eu estou aprendendo também com o que eu ouço. Não que eu não saiba o que eu esteja falando, com consciência eu faço isso. Aqui não é inspiração profética de levantar e falar com uma voz de Deus, porque daí vocês teriam que obedecer tudo. E não, o que nós vemos na palavra de Deus é que quando um fala, os outros julguem. Então, vocês estão julgando não a pessoa, mas o que está sendo falado, julgando de acordo com o quê? Do que eu penso? Não, de acordo com as Escrituras. Como os varões de Bereia faziam. E foram falados, esses eram mais nobres do que os outros, porque tudo que Paulo falava, eles iam ver se era assim nas Escrituras. E é o que eu recomendo todos fazerem com respeito à doutrina. Aprender a doutrina não é uma coisa que eu vou me dedicar arduamente, sozinho em casa, e vou derramar em cima dos irmãos, sem nenhum critério. Tem que ser com temor, e com tremor, e com perfeita submissão ao Espírito Santo, para que aquilo que esteja sendo trazido, seja para a edificação, e não para a glória do homem que está falando. Portanto, Deus deixa bem claro, existe um lugar, e Israel então tinha que fazer isso.
Logicamente, sabemos a história, falhou vergonhosamente, porque acabou caindo na idolatria, acabou se misturando com as mulheres da terra que eles haviam recebido, se contaminaram com seus deuses, entraram na idolatria e tiveram que sofrer o juízo do cativeiro. Nós sabemos essa história, não vamos entrar nesses detalhes, mas o que vemos aqui claramente: guarda-te, versículo 13, que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Não é para a gente buscar onde devo ir, mas é: Senhor, onde eu devo ir? Lembre-se da passagem em que ele fala: prepara o lugar para eu, que nós vamos reunir na ceia, na primeira ceia, no cenáculo. Fala: mas Senhor, onde nós vamos fazer essa Páscoa? Sim, sai na rua, tem um homem com um cântaro na cabeça, segue, é ele que vai te levar. E isso acontece. O Senhor orienta qual é o lugar. Então, no Novo Testamento, onde nós temos alguma coisa disso? Vamos em João, Evangelho de João, capítulo 4. João capítulo 4, uma passagem bem conhecida da maioria, ou de todos, versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era já quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, vem a hora, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor estava a caminho, indo para Galiléia, né? Voltar outra vez para Galiléia, mas diz aqui no versículo 4 que era-lhe necessário passar por Samaria. Ele tinha que encontrar com essa mulher. Logicamente, ele sabia da necessidade de falar, porque era necessário que isso ficasse escrito, como está aqui na palavra, e João passou, escreveu divinamente inspirado.
E ao encontrar essa mulher, ele começa um diálogo, o que é uma coisa bem estranha, um judeu se comunicar com uma samaritana, como era estranho um judeu atravessar Samaria. Eles nunca faziam isso. Quando eles tinham que passar, eles davam a volta para não passar por Samaria. Eles não se davam com os samaritanos pelo passado do que era e pelo que os samaritanos representavam. Uma falsificação, por assim dizer, né? Uma cópia mal feita do judaísmo. E eles achavam também, por serem descendentes de Jacó, que eles estavam no mesmo terreno de bênção. Mas o que o Senhor mostra aqui claramente não é isso. Pelo diálogo que o Senhor tem com essa mulher, nós vemos que ele também estabelece um ponto importante no Novo Testamento, em que já não seria nem aqui, nem em Jerusalém, onde deveria se adorar. Ou seja, aquilo que ele tinha falado para os judeus em Deuteronômio 12, agora ele estava falando, mas vem a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então tem um lugar. Deus busca agora, não é nem Jerusalém, não é nem em Samaria, mas tem um lugar onde ele faz isso, em espírito e em verdade. E é uma característica da igreja isso, porque como a mulher fala, versículo... Onde está aqui? Vamos ver. Versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Ou seja, ela está dizendo, nós adoramos aqui porque nosso pai ensinou. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. A resposta do Senhor, mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Versículo 22, vós adorais o que não sabeis. Ou seja, por ser samaritano, eles adoravam, mas não sabiam o que estavam fazendo. Eles não tinham a verdade. Eles eram falsos. Mas achavam que era verdade. E faziam isso na maior boa vontade. Mas o Senhor chegou a essa mulher para falar isso para ela. E nós vemos em Atos que os samaritanos também recebem a mesma graça de ser salvo por meio de Jesus Cristo, como os judeus receberam, eles também, e também os gentios. E assim fechando o círculo de bênção que Deus tinha para o homem na terra, de abençoar por graça, trazer salvação a todos. Mas eles não sabiam. O finalzinho do versículo 22, adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, ele estava falando, os judeus adoram em verdade o que Deus tinha pedido, que era Jerusalém, o lugar. Porém, nem a falsa religião era o lugar para se adorar, nem mais Jerusalém, um lugar que eles tinham a verdade, mas eles adoravam não em espírito. Eles adoravam por meio de um sacerdote. O judeu nunca chegava no templo e ia lá e ele mesmo oferecia o sacrifício, ele mesmo entrava na presença. Não, ele não podia fazer nada disso. Ele só podia fazer isso através de um sacerdote. Hoje, nós podemos chegar à presença do próprio Deus, porque Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, abriu esse caminho para nós. Então, hoje, nós só podemos adorar em espírito e em verdade. Não só em verdade, não só em espírito, mas em espírito e em verdade. O homem hoje quer copiar isso, fazendo diferença. Tá bom, você tem essa verdade aí, mas eu vou adorar do jeito que eu achar melhor, no espírito que eu tiver, ou que eu recebi, o que eu acho que eu tenho. Mas não é assim que Deus escolheu. Ele escolheu um lugar, ele falou assim, o Pai busca adoradores. Não é o homem que busca adorar a Deus, mas o Pai busca adoradores. E o que é adoração? É uma das coisas mais difíceis da gente explicar o que é adoração, porque eu procurando, por exemplo, o irmão Darby, ele afirma uma coisa muito interessante. A adoração individual é praticamente inexistente. Muitos se chocam quando eu falo isso. Espera aí, eu não posso adorar lá sozinho no meu quarto? A verdadeira adoração, ela é coletiva. Ela é coletiva.
porque é o fruto dos lábios daqueles que foram resgatados, o coração cheio de gratidão e de gozo por aquilo que foi recebido do alto. Então, quando nós reunimos para adoração, todos juntos adoramos a Deus, sobe a Deus com um aroma suave e agradável a Ele. Então, eu só vou ler, porque o que o Darby fala, o que é adoração, eu acho uma das melhores definições. Ele fala: verdadeira adoração é a resposta de um coração grato e cheio de gozo para com Deus, quando cheio com o profundo sentimento das bênçãos que foram comunicadas do alto. Então, adoração não é a minha oração, por mais sincera e verdadeira que seja, isso não é. Não é uma reunião de pregação do Evangelho, em que todos falam: bendito seja Deus. Pregação do Evangelho pode até produzir em nós a gratidão de sermos salvos, mas não é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é quando juntos, a uma voz, falamos, adoramos a Deus e agradecemos a Deus com os corações cheios. Por que eu falo a uma voz? Isso não quer dizer de modo nenhum que quando nós reunimos para adorar, todos nós juntos temos que falar ao mesmo tempo. Mas aquele que ora, ele é a boca da Assembleia. Ele está transbordando para Deus, por assim dizer, os sentimentos de toda a Assembleia. Porque nós estamos em comunhão, adorando a Deus. Isso é uma adoração verdadeira, como a gente vê aqui, é fruto de um coração grato. Mas coletivamente ela tem um valor, como por exemplo nós vemos quando o Templo de Salomão foi inaugurado, né, por assim dizer, que todos começaram a adorar a Deus, e houve uma coisa, quando Neemias também restaura e começa ali, todos choram de lembrar como era o templo antes, já não tinha a mesma glória, e assim por diante. Nós vemos que coletivamente Deus se agrada de ver o seu povo reunido. Então, onde é o lugar que eu devo reunir? Fisicamente ou espiritualmente? Aqui, quando ele fala para a mulher samaritana, ele está falando o modo como deve. Não é nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria, mas o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Onde é esse lugar que eu posso adorar em espírito e em verdade? Vamos em Mateus 18. Não, aliás, Mateus 22, né? Não é. Ou é 18 mesmo? 20. Não. Desculpa, eu me confundi aqui. Onde ele fala, onde tiverem 2 ou 3 reunidos? 18, 20. Ok, não estava achando aqui. É outra Bíblia, viu? Vocês me desculpem que eu emprestei a Bíblia dela, que a minha é muito pequena a letra. Depois de uma certa idade a gente não consegue ler. Então essa aqui é a letra gigante. Ok, 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse versículo aqui, ele é na maioria das vezes interpretado de uma maneira errada, porque muitos sugerem assim: bom, eu e mais 2 ou 3 amigos que eu escolhi, vamos lá em casa, vamos reunir ao nome do Senhor, e Ele vai se pôr no nosso meio. Não é o que esse versículo está falando. Como o desejo de fazer isso não parte de mim, é Deus quem escolhe. Onde Ele, seria melhor traduzido, onde for reunido 2 ou 3, forem reunidos 2 ou 3 ao meu nome, e esse verbo é um tempo que nós não temos na nossa conjugação do português, né? Na nossa língua não tem esse tempo de verbo. É um verbo, não é assim, nós reunimos. Alguém nos reúne.
Alguém de fora nos reúne para isso. E é o Senhor que nos reúne para o seu nome. Então, onde 2 ou 3 estiverem ou forem reunidos pelo Senhor para estar lá, ali Ele está no meio. Muitos contestam e falam, mas espera um pouco, você quer dizer que então Ele não está em outros lugares? Só está aqui? Não é isso que nós estamos falando, não é isso que o versículo está falando. Ele está falando que o verdadeiro testemunho de Deus aqui na terra é onde Ele reúne, onde Ele quer, um lugar físico, 2 ou 3, para ali então adorarem a Deus, trazerem seus, serem edificados e tudo mais, que é a assembleia reunida ao seu nome. E aí não pode haver nenhum outro nome, e nem deve haver nenhum assim, eu vou onde achar melhor, eu vou buscar o meu lugar. Ele escolheu esse lugar para nós, e é onde nós devemos estar reunidos. E isso traz a responsabilidade e o exercício individual de buscar esse lugar, buscar direção na palavra de Deus, quando não conhecemos ou não sabemos. Eu vou contar um pouquinho só da história para vocês entenderem. Quando me converti, foi na época, eu era bem mais jovem, nós éramos um grupo, podemos dizer, de hippies, né? E nós começamos a buscar. Naquele tempo havia um avivamento de buscar doutrinas e alguma coisa, porque muitas bandas de rock estavam procurando o hinduísmo, então tinha os Hare Krishna, e tinha um monte e nós começamos a procurar filosofia, alguma coisa para seguir, e buscava, mas nada era satisfatório, né? Até que o irmão começou a ler a Bíblia, ele veio e pregou o Evangelho para mim e outras pessoas, e nós nos convertemos, mas nós não tínhamos conhecimento de nada. Então nós falamos, onde nós vamos, né? Então procuramos denominações e tudo, mas quando nós entramos em contato com algumas denominações, a maioria de nós saindo da Igreja Católica, né? A gente lia a palavra e via a prática e não batia. Não casava a prática com o que estava escrito. Tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Aí nós começamos a procurar, e daí fomos lá e entrando em contato com diversos grupos, e é a coisa que talvez muitos de vocês tenham feito, né? Hoje é mais fácil fazer isso do que no nosso tempo, porque no nosso tempo tinha que ser fisicamente. Se eu queria saber alguma coisa, eu tenho que ir lá. Eu não tinha jeito de pesquisar na internet ou ver onde tem. Hoje vocês fazem isso pela internet, muito mais fácil. Porém, quando nós começamos a fazer isso, a ler juntos, nós reunimos para ler juntos, eu me recordo que um que era o líder entre nós, que foi inclusive o que pregou o Evangelho para mim, ele resolveu ir estudar o Antigo Testamento em São Paulo. Ele foi com um pastor batista que ia ensinar o Pentateuco para ele. E na primeira aula que ele teve, esse pastor batista, bem conhecido, ele falou assim, olha, o melhor estudo do Pentateuco que tem é o de Macintosh. Deu o endereço, escreve para esse endereço em Portugal e eles mandam isso para você. E ele voltou para Limeira, e ele sabia que eu estava comprando o livro, que eu queria ler mais sobre doutrina, essas coisas. Falou, escreve você. Eu peguei e escrevi. E depois de um mês, naquele tempo demorava um mês para chegar, porque vinha por navio, era uma caixa desse tamanho assim, cheia de livros. Os do Kelly, Darby, Macintosh, estava tudo lá. Que legal, começamos a ler, e aí nós começamos a reunir para ler esses livros. Para encurtar a história, chegou um ponto em que falou, nós temos que decidir, porque está escrito aqui, por exemplo, lemos a ceia do Senhor, que devíamos partir o pão, mas se nós formos começar a partir o pão, como é que vai ser? Vamos ser mais uma seita aqui? Vamos fazer mais uma denominação? Nós não queremos isso. Daí nós orávamos e via o que o Senhor tinha para falar, até que o meu irmão falou assim, mas espera, se nós reconhecemos que a cristandade se dividiu, já em 1 Coríntios nós vemos Paulo falando que estava acontecendo isso, uns dizendo que era de Paulo, outros de Pedro, outros de... Quanto mais agora, depois de quase 2000 anos, como é que está dividida a coisa? Não, nós não vamos dividir nada, nós vamos voltar ao princípio que foi abandonado. E aí começamos a fazer isso, nos apartamos de todas as denominações que se misturavam lá, e começamos a partir o pão. E toda vez que a gente partia o pão,
a gente partia todo domingo à noite, a gente orava, Senhor, se tiver mais alguém no mundo fazendo igual a gente, que o Senhor mostre. E não é que bate na nossa porta uma dupla, 2 irmãos que vieram visitar, depois a história é mais longa, eu posso contar, mas no final nós pedimos comunhão com eles e começamos a partir o pão. Não era onde nós escolhemos, ele escolheu e falou, é assim que vocês têm que fazer, e não é assim que nós fizemos. E hoje a gente vê muitas, por causa da facilidade da internet, ficou muito mais fácil achar isso e muitas pessoas estão chegando. Então o meu convite a todos novos que estão chegando, interessados, é que saibam, não é escolha própria aonde você deve ir e como você deve reunir. Não é achismo, eu acho que nós temos que fazer assim ou assado. Não, é a palavra de Deus. O que fala a palavra de Deus? Se não temos luz, não criemos opiniões ou doutrinas em cima do que nós achamos, mas é o que está escrito. E se não temos compreensão, aguardemos e exercitemos, e o Senhor vai mostrar o seu devido tempo. Ele sabe o tempo de fazer qualquer coisa. Ele soube muito bem quando ele tinha que passar por Samaria, porque importava que ele fizesse isso, porque essa mulher estava lá para ouvir isso, e realmente ela ouve uma coisa que ela foi, poucos na palavra de Deus ouviram da boca do Senhor o que ele falou para ela. Voltando lá, só para vocês verem, no versículo 26, porque no 25 ela pergunta, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Versículo 26 de João 4, Jesus disse-lhe, eu o sou. Poucas vezes o Senhor falou isso para alguém aqui na terra, eu o sou. Sabe o que significa dizer eu sou? Jeová. Ele se revelou a ela, eu sou. O sumo sacerdote falou assim, se és o Cristo, fala. Não abriu a boca. Mas para essa mulher ele se revelou. E o que ela faz? Ela sai com ele, nossa, um homem que falou tudo da minha vida. Como ele falou tudo? Ele só falou assim, traz seus 5 maridos, e o que você tem agora não é. Ele era algo muito mais. Assim, não fica a nossa escolha onde eu devo ir, mas eu tenho que, em exercício, buscar através da palavra de Deus, em oração e estar, porque se não concordo, é melhor não estar. Fazer errado, criar uma falsidade como os samaritanos fizeram, um pseudo-judaísmo, nós não vamos fazer um pseudo lugar do Senhor aqui na terra e achar que estamos fazendo isso. Temos que fazer em comunhão, ouvindo o que os irmãos têm para ensinar, e não comparando o que eles estão falando com o que eu sei, mas o que eles estão falando com o que a palavra diz, como os varões de Bereia. E assim, nós podemos com certeza seguir o homem com o cântaro na cabeça. E muitos falam assim, mas devia ser difícil achar quem era esse homem, porque quantos deviam estar fazendo isso? Eu digo, só ele. Porque não era costume dos homens carregar cântaro na cabeça, isso era obra das mulheres. Mas existia um homem carregando um cântaro no meio daquela multidão, que ficava facilmente visível, desde que você estivesse procurando, desde que estivesse sindical, segue lá, tem um homem lá, vai lá e fala com ele, ele vai fazer tudo. E assim, Deus tem o cuidado conosco de nos trazer para estar reunidos. E hoje, com a situação que a religiosidade humana, ou cristandade se dividiu em ramificações, em absurdos, porque quando vocês pensam que vocês ouviram tudo sobre má doutrina, sobre deturpação da palavra, olha, basta você fazer o que nós fazemos, de sair visitando por aí, e vocês falam, não é possível que alguém chegou a pensar coisa assim. O que é inocente com respeito às coisas de Deus, que mal há fazer isso, pode, com o passar do tempo, por exemplo, vocês sabem como surgiu a adoração a Maria? Dizendo que ela é a mãe de Deus, você sabe por que surgiu? Houve um concílio, o concílio era um agrupamento dos bispos da Igreja Católica, dos cardeais, para decidir sobre um assunto que era muito pertinente naquela época, que existia uma grande força, um grupo chamado de gnósticos, que eles negavam
que Jesus Cristo tinha vindo em carne, que ele não foi gerado como homem em Maria. Ele não era Deus. Uma ramificação na cristandade, isso hoje são os testemunhas de Jeová. Eles usam esse concílio para dizer que nós mudamos a palavra de Deus. Só que quem mudou foram eles. Tá? Porém, o que aconteceu? Esse concílio resolveu que, para que os gnósticos não tivessem a autoridade de dizer que Jesus não tinha vindo em carne, vamos falar que Maria era a mãe de Deus, porque daí ela gerou a Deus. Um pequeno detalhe aqui, qual é o problema? Ela é bendita entre as mulheres, só que isso se transformou disso daí, para que ela ressuscitou, subiu aos céus e também está lá dentro, lá nos céus. E hoje é doutrina católica que se você tem alguma coisa, algum pecado para confessar, e se você for direto a Deus, ele é um Deus vingativo e um Deus muito severo. Portanto, não vá a Deus, vá à mãe dele e peça a ela. E ela, como mulher, pede a Deus e ele tem que obedecer. Pede a Jesus e Jesus tem que obedecer, porque ela é a mãe e ele, como filho, tem que obedecer. Como se chama isso? Heresia. Começou de um simples fato de alguém achar que ela subiu aos céus, ou que tinha que fazer, dizer que ela gerou um ser divino e que ela era também santa, ela não tinha pecado. Só que eles não entenderam que ela tinha pecado sim, mas a semente gerada nela foi divina. Jesus não foi criado pela conjugação carnal de um homem e uma mulher, mas foi Deus que implantou aquela semente sem pecado naquela mulher, e ela gerou um ser isento de pecado. Por isso, quando João Batista avista o Senhor Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus, não é eis um dos Cordeiros de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele era o único que podia eliminar o pecado que entrou por Satanás, e Satanás, enganando o homem, fez com que o pecado entrasse na criação, e o pecado então gerou a morte, e a morte passou a todos, por isso que todos pecamos. Então havia a necessidade de tratar do pecado e dos nossos pecados. Então Cristo na cruz não tratou só dos nossos pecados. Sim, lá ele tratou isso sim, mas não foi só isso. Ele veio tratar também do assunto do pecado. A condenação de Satanás com a morte de Cristo foi cabal. Ele venceu a morte, porque a arma que Satanás tinha era a morte. Ele trouxe a morte à criação, e pela morte Deus trouxe nós agora a uma nova criação. Pela sua morte temos vida agora. Isso é o que Cristo veio fazer por nós. Isso é o que Cristo fez para tirar o pecado do mundo. E onde está Cristo agora? Maria não está lá, não tem nenhum dos santos, São Paulo, São Pedro, não, nenhum deles está no céu. Todos estão aguardando a ressurreição, porque Cristo, está minha boca seca aqui, Jesus Cristo é hoje um homem nos céus, porém um homem diferente. Quando ele saiu dos céus, que ele é o Filho eterno de Deus, para vir a esse mundo, e se fez carne, ele veio com um propósito de obedecer ao Pai. Quando ele subiu, após ter obedecido e ter recebido a coroação do seu trabalho, sendo ressuscitado, ele tinha no seu corpo as marcas. Hoje nós temos um homem no céu com as marcas do seu sacrifício. Nós, quando ressuscitarmos, estaremos transformados, estaremos com Cristo. Nós não teremos nenhuma marca no nosso corpo. Por qualquer tipo de morte que você tenha tido, que seja um acidente de carro, todo desmembrado, ou pegou fogo e tudo queimado, pozinho, você vai ter um novo corpo
mas que não vai ter nenhuma marca de queimadura, de nada disso. Nos céus, somente um homem vai ter as marcas desse sacrifício. Por isso, nós vamos adorá-lo eternamente, porque ele levará essas marcas eternamente. E nós somos privilegiados de ter sido trazidos para ser parte desse que é o corpo de Cristo, a igreja, a sua noiva, que aguarda a sua vinda para nos levar, para estarmos então para sempre com Ele. Que privilégio nós temos de estar assim, reunidos somente a esse nome. Que outro nome há, dado entre os homens aí, pelo qual interessa que sejamos salvos? Pedro perguntou isso. A resposta? Não há nenhum outro nome. Então, qual outro nome eu devo estar reunido, senão ao nome dele que me salvou? Ele não pediu para você escolher qualquer denominação. Ele não pediu para você escolher qualquer doutrina que couber melhor nos seus pensamentos, que é o que o homem faz. Aquela que me agrada mais. Se eu gosto de música, é aquela que tem coral e geralmente um bom órgão, bem tocado, que é o que você vê nos Estados Unidos. Grandes artistas e cantoras foram inicialmente cantoras de coral evangélico. Mas se eu gosto de música, pode escutar música em casa, mas aqui nós não vamos exercitar corais bonitos, porque não estamos aqui apelando para emoções humanas. Nós estamos aqui em torno de uma pessoa, e é entre ele e vocês, nós aqui reunidos, é que existe esse louvor, e ele ouve a cada um, mesmo que seja um falando, é o louvor de todos subindo. E quando cantamos a Deus, isso é um louvor também. Mas a adoração, como nós adoramos a Deus em oração, quando nos ajoelhamos para orar, sabemos que estamos na presença dele. Do povo, sacrificar o animal, aspergir o sangue e entrar com incenso e entrar com muita cautela dentro do Santo dos Santos, porque se houvesse qualquer coisa de pecado, ele morreria lá dentro. Por isso que nas suas vestes existiam os sininhos que faziam barulho. Enquanto ele estivesse lá dentro se movimentando, tinha o barulho e sabiam que ele estava vivo. Conta-se, não sei se isso é verdade ou não, mas que o sumo sacerdote amarrava uma corda no seu tornozelo quando ele entrava lá, porque se ele morresse lá, tinha como puxar, porque se alguém fosse pegar lá dentro, também morreria. E isso daí não tem na Bíblia escrito isso, eu estou só me comentando, e por isso que eu falo, eu não sei até que ponto é verdade, mas os historiadores contam que eles faziam isso. Provavelmente é possível, porque Israel entrou num estado tão degradante de profissão, que o sumo sacerdote muito bem podia estar fazendo as suas picaretagens lá e não confessado nada e entrar na presença de Deus e morrer. Então esse medo que ele tinha levou a esse hábito de corda, mas Deus sim havia estipulado desse negócio dos sinos para que eles não eles fizessem barulho durante o tempo que estivessem lá dentro. Uma vez por ano, em nome de todo o povo, nós temos agora um sumo sacerdote que intercede por nós, e a partir do momento que nós falamos Pai, nós estamos na presença dele, desimpedidos. Isso é o que fala em Hebreus, entrar com ousadia, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, porque Cristo morreu por nós. Assim, o que é importante para nós? Nada mais do que Cristo. Todos juntos adoremos a Ele, a quem devemos. E esse dever não é no sentido que nós temos que pagar alguma coisa para Ele, não. Devemos o louvor a Ele. Isso é o que nós devemos a Deus. A adoração pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós e pela sua obediência ao Pai em vir a esse mundo para sofrer, morrer, ressuscitar e subir aos céus. Mas Ele vai voltar, e a nossa esperança é que a qualquer momento estaremos com Ele sem ter que passar pela morte. Podemos dar graças? Nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos porque Tu nos buscaste, nos trouxeste para estarmos aqui, debaixo desse único nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por esse privilégio, agradecemos por todos aqui, rogamos por cada um de nós, que Tu estejas nos guiando nesse caminho que temos por este mundo, confiando em Tua palavra,
que pelo teu Espírito podemos entender. Agradecemos tudo no precioso e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.